e nós iremos com Ele. Esse é o Quarteto A4. Esses garotos estão lá de Araras, sempre têm nos ajudado, né? Eles têm 2 CDs, disco de ouro, ganharam o Grammy já uma vez, né? São gente boa demais. Eu quero saber o seguinte: você que é adventista, quero saber quem trouxe mais visitas ontem e hoje. Você que é adventista, que trouxe. Tem alguém que trouxe entre ontem e hoje 4 visitas? Levanta a mão, só para eu ver. Algum adventista entre ontem e hoje que trouxe 4 visitantes? 3. Tem alguém que trouxe 3? 3? Irmão, está aqui o senhor de presente do Quarteto A4, tá? Deus abençoe o senhor aí e faça bom uso, tá? Deus abençoe. Muito bem. Isso aqui é da festa lá? Misericórdia. Ok, acho que valeria a pena passar um calorzinho, ter esse barulho aí. Parece que está falando em línguas lá dentro. Irmãos, o pastor Manso brincou com a coisa tímida aqui, né? Se eu fosse começar aqui, eu falasse, vamos abrir a Bíblia em Coríntios 3, versículo 2, mas não vou falar isso. Até porque, biblicamente, tem um time certo para torcer. Você sabia disso? Tem na Bíblia? Tem. E como o senhor sabe, pastor? Pelo seguinte, ó, São Paulo, embaixo de uma palmeira, disse aos coríntios: a vitória é dos santos. Amém, irmãos? O senhor está careca de saber disso, né, pastor? Gediel, que é a vitória dos santos, né? Irmãos, que bom estar aqui mais uma vez, diante de pessoas que vieram aqui com o desejo de ouvir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Igreja Adventista tem essa marca que é muito forte, né? Nós temos incentivado a todos, por onde passamos, em qualquer lugar que estivermos, a sempre confiar na Bíblia Sagrada, a basear a sua fé, a sua vida religiosa no que a Bíblia diz, e não o que a igreja diz, ou muito menos o que o pastor ou padre ensina por aí, mas sim na Bíblia Sagrada. E hoje, mais uma vez, então, nós teremos a alegria, e eu vejo que muitos estão com Bíblia. Se você é nosso amigo e está sem Bíblia e quiser uma Bíblia emprestada, ela chega na sua mão em menos de 1 minuto. Só levantar a mão assim, ó. Alguém quer ter uma Bíblia para acompanhar o estudo? É bem importante, se você quiser. Todo mundo tem aí? Então, ok, então. Muito bem. O texto também vai ser projetado na tela, tá bom? Se você, por um acaso, estiver sem a Bíblia. Nós vamos agora fazer uma oração. E por que nós vamos orar? Nós vamos orar para que Deus, Ele esteja aqui entre nós e para que Ele ilumine a nossa mente para podermos entender a sua palavra. Eu só queria fazer um apelo para a gente, dentro do possível, para que Deus possa falar conosco. Ele precisa de um ambiente apropriado, que é um ambiente de ordem, de decência, de reverência. Então, dentro do possível, então, vamos nos concentrar para ouvir a voz de Deus. Eu quero convidar você, assim como está, para que feche os olhos, incline a cabeça para mais uma oração. Oremos. Santíssimo Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu que pudéssemos estar aqui na Tua casa nesta noite. Aqui estamos porque desejamos muito um dia a vida eterna. Aqui estamos porque queremos ouvir a Tua voz através da Sua palavra. E lhe pedimos que nessa noite fale ao nosso coração. Para que possamos ouvi-lo, Senhor Deus, pedimos primeiro que perdoe os nossos pecados, ilumine a nossa mente. E tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome e por amor a Jesus. Amém. Eu vou fazer um teste com esse outro microfone aqui. Vamos ver se ele vai funcionar. Som. Ei, som. Tum, tum. Ei. Não. Som. Alô, teste. Vamos lá. Minha voz está meio de taquara rachada, mas ela é assim mesmo, não tem muito o que fazer, né? Vamos seguir então ali. De repente, se você puder me ajudar lá, my friends. A nossa série tem como título Nada Além do Quê? Vamos concentrar agora então. Dá para olhar ali, né? Olha lá em cima, em cinza lá. Ó. A nossa série tem como título principal Nada Além da Verdade.
E essa série é baseada em João 8,32, que diz: e conhecereis, e a verdade vos libertará. Lembrando que essa declaração foi feita por Jesus Cristo. Ele falou: vocês precisam conhecer a verdade, ela vai libertar vocês. E para que nós pudéssemos conhecer a verdade, a Bíblia diz que quando Jesus foi para o céu, ele enviou o Espírito Santo. Lá em João 16 diz que o Espírito Santo ele veio para que os seres humanos pudessem chegar ao pleno conhecimento da verdade, que é a Bíblia Sagrada. Volto a dizer, a verdade não está nem em igreja, nem em pastor, nem padre. A verdade está na Bíblia Sagrada. E nesta noite, nós vamos estudar a verdade sobre o dia do Senhor. Ontem, nós aprendemos aqui sobre os 10 mandamentos. Se puder aumentar só um pouquinho o volume, vou distanciar assim, ó, eu agradeço. Ontem nós aprendemos a verdade sobre os 10 mandamentos. E o que nós vimos de importante aqui ontem? Muitas coisas. Mas talvez eu vou destacar 2 só, porque eu não vou ficar lendo todo 3. Quero lembrar 3 textos que a gente estudou aqui ontem. O primeiro deles foi Mateus 5, 17 a 19. O que é que Jesus nos fala em Mateus 5, 17 a 19? Jesus ele contraria muitos líderes religiosos que ensinam o seguinte por aí: que eu não preciso mais obedecer os 10 mandamentos. Que dizem que a lei de Deus foi abolida quando Cristo veio e morreu na cruz do Calvário. E lá em Mateus 5, 17, Jesus disse: não penseis que vim o quê? Abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Aí ele continua no 18. Em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, eu não posso tirar da lei um i ou sequer um tio, até que tudo se cumpra. E no verso 19 ele termina dizendo: e aquele que violar um desses mandamentos, pode ser o menor deles, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e assim ensinar aos homens, será considerado grande no reino dos céus. Amém por isso? Então o que nós aprendemos? Jesus não aboliu lei coisíssima nenhuma. Os 10 mandamentos são o resumo daquilo que Deus espera dos seres humanos. São a essência do caráter de Deus. Segundo texto que eu quero destacar de ontem. Tiago 2:10. Por que eu quero destacar esse texto? Porque, por mais que pastores e líderes religiosos ensinem que não precisa mais guardar os 10 mandamentos, nem eles mesmos acreditam nisso. Fala: pastor, tem que guardar a lei? Não, não tem. Aí você fala: ah, é, pastor, então eu cito o exemplo de ontem. Então o teu vizinho pode pular o muro da tua casa e adulterar com a tua mulher? Não, o que é isso? Mas o senhor não disse que não precisa mais guardar a lei? Então, é o 7º mandamento. Se eu estou na graça, então eu posso transgredir, não tem problema. Não, esse tem que guardar. Aí você vai citando todos os mandamentos. E para 9 deles, o pastor vai dizer: não, esse tem. Só um que não tem mais. Então o que nós vamos ler em Tiago 2:10? Para Deus, se eu guardar 9 e não guardar um dos 10 mandamentos, vale. Bom, vamos ver o que a Bíblia diz. Tiago 2, verso 10, diz assim: pois quem, irmãos? Essa palavra é importante. Pois qualquer que fizer o quê? Que guardar toda a lei, mas tropeçar aonde? Em um só ponto, esse se torna culpado de todos os outros. Então, se eu guardo todos os 10 mandamentos, os mandamentos, menos um, pode ser qualquer um deles. Pode ser, por exemplo, honra teu pai e tua mãe. Eu não guardo, então eu sou culpado de adultério, de assassinato, de roubo, de mentira, de tudo. Então, essa é a segunda informação. Ou eu guardo os 10 mandamentos, ou eu não guardo nenhum. E o último texto que nós lemos ontem, muito forte, muito duro, está em 1 João, capítulo 2. E ali o apóstolo João, então, ele falou sobre igrejas ou pessoas que dizem conhecer a Deus, mas não querem guardar os mandamentos. E ele fala lá em 1 João 2,4 o seguinte, lá diz assim, ó: aquele que diz, eu o quê? Eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, o que ele é? Mentiroso, e nele não está a verdade. Ah, eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Você guarda os 10 mandamentos? Não. Então você é um mentiroso. E o seu pai é o diabo, porque o pai da mentira é Satanás. Então foi isso que nós aprendemos aqui ontem. Na verdade, pastor Gediel, não tem por que
falar sobre os 10 mandamentos. Ninguém duvida dos 10 mandamentos. Ninguém duvida, ninguém. Ninguém. Né? Os 10 mandamentos na Igreja Católica são os do catecismo, né? Eles ensinam os 10 mandamentos da Igreja Católica. Os evangélicos também ensinam os 10 mandamentos. Só que o problema no mundo evangélico, no catolicismo tem 2 mandamentos que tem o problema, que é o 2º e o 4º. Agora, no mundo evangélico, o grande problema é o 4º mandamento. Né? Eles não são contra a lei, não é verdade. Eles acreditam na lei, acreditam na importância dos mandamentos. O problema deles é com o 4º mandamento. Então o que nós vamos fazer hoje? Vamos estudar a verdade sobre o dia do Senhor. E eu quero convidar você para que você abra a sua Bíblia na única parte da Bíblia que foi escrita pelo próprio Deus. Êxodo capítulo 20. Segundo livro da Bíblia. Abra aí a sua Bíblia. Êxodo capítulo 20. Eu queria muito que você entendesse isso, a importância. Entenda, Deus, os 10 mandamentos, Deus, ele foi lá e escreveu com o dedo dele em 2 tábuas de pedra. Foi Deus. Única parte da Bíblia escrita por Deus. Então pare e pense na importância dos 10 mandamentos. Agora, o que eu quero destacar é que nós vamos ler um dos 10 mandamentos. E para Deus, qualquer um dos 10 mandamentos tem o mesmo valor, não muda. Então, outra coisa, você acha que o mandamento não matarás é negociável com Deus? Você fala, Deus, o senhor falou para não matar, mas eu tenho uma raiva daquele cara, eu vou matar, o senhor me permite? Você acha que Deus ele abriria uma exceção? Sim ou não? O que vocês acham? E adulterar? Minha vizinha é tão bonita, Senhor. Me permita, Senhor. Você acha que ele libera? Deus, veja bem, os 10 mandamentos não são um pedido de Deus. Olha, se você conseguir, você guarda, senão não. Não é isso. Os 10 mandamentos são uma ordem direta de Deus para o seu povo. Uma ordem. Eu pergunto, Deus tem autoridade sobre a minha vida e a sua vida? Sim ou não? Tem. Então o que eu vou ler aqui agora? Eu vou ler uma ordem de Deus para a minha vida. Qual é a ordem de Deus, pastor? Vamos ver o 4º mandamento, Êxodo 20, do verso 8 a 11. Preste bem atenção nos detalhes dessa ordem. Êxodo 20, dos versos 8 a 11. Êxodo 20, 8 a 11. Diz assim o texto. Lembra-te do dia de... Para o quê? 6 dias... Mas o 7º dia? Vamos lá. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado de Moisés. É o sábado dos adventistas. É o sábado dos judeus. Mas como não é o de Moisés? O Silas Malafaia ensina que é de Moisés. O Edir Macedo fala que é de Moisés. O R. Soares fala que é de Moisés. Fala que o sábado é de Moisés. O sábado é de quem, segundo a Bíblia? Do Senhor o quê? Teu Deus. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. No verso 11, Deus explica por que eu tenho que santificar o sábado. Vamos descobrir por quê? E ele diz assim, porque em 6 dias o quê? Fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E no 7º dia, o Senhor o quê? Descansou no dia de sábado e o abençoou. Então, por que eu tenho que guardar o sábado? Por quê? Bom, se eu fosse bem simplório, porque Deus mandou. Mas ele explica por quê? Porque eu criei o mundo em 6 dias. E no 7º dia, eu, Deus, que tem autoridade sobre tudo e todos, eu decidi. Esse dia é um dia santo. Quem sabe qual é o significado da palavra santo? Separado. Separado. Deus fala, mas o 7º dia eu abençoei, eu descansei e eu santifiquei. Então por que eu guardo o sábado? Porque é uma ordem direta de Deus. Não tem nada a ver com judeu, não tem nada a ver com a igreja adventista, com Moisés, coisíssima nenhuma. Na verdade, eu vou dizer para vocês também, se tem um assunto que a gente não deveria perder tempo para falar sobre o sábado. Ninguém é obrigado a guardar o sábado. Ninguém, irmãos. Ninguém é obrigado a guardar o sábado. Agora, não me venha dizer que a Bíblia te autoriza a não guardar o sábado. Sabe por quê? Isso é uma mentira sem tamanho. Você não quer guardar, não guarda. Agora nós vamos ver hoje que não tem como você escapar. Eu vou usar aqui alguns argumentos
que as religiões ensinam para dizer, não tem que guardar o sábado não. E um dos mais usados é esse que está aí na tela. Eles falam, não, vocês não têm que guardar mais o sábado. Sabe por quê? Porque o sábado era somente para os judeus. Então, esse é um argumento. Vamos levar em conta esse argumento. Agora, o que eu vou fazer? Vamos ver biblicamente se isso é verdade ou mentira. Pode ser? Vocês concordam? Vamos ver se é verdade ou mentira biblicamente? Vamos ver se o sábado é só para os judeus. Primeiro, quem eram os judeus? Quem eram os judeus, irmãos? Judeus eram um povo. Os judeus, eles eram uma nação que surgiu na história da humanidade. Assim como os alemães, assim como os egípcios, assim como os franceses, americanos, argentinos, etc. Então os judeus, eles passaram a existir na história da humanidade em determinado período da história. Eles não existiram sempre. Então, se esse argumento que o sábado é só para os judeus for verdadeiro, Deus só instituiu a guarda do sábado quando o povo judeu já existia. Ou seja, lá no Monte Sinai. A grande pergunta que eu faço é a seguinte. Será que o sábado... Se puder apagar essas duas lâmpadas aqui, eu agradeço da frente. Será que o sábado ele foi dado apenas no Monte Sinai para Moisés? Ou será que Deus já determinou que o sábado fosse santo e tudo mais muito antes da existência dos judeus? Nós vamos descobrir agora. Aonde? Vai para Gênesis, capítulo 2. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, fala sobre a criação do mundo, fala sobre o Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, tinha quantas pessoas? Quantas, irmãos? 2. Quem eram eles? Adão era francês? Russo? Era iugoslavo? Não. Chinês? Não. Africano? Não. Adão e Eva, sabe o que eles eram? Eles eram filhos de Deus, não havia nações. As nações só passaram a existir na história da humanidade quando? Depois do quê? Da Torre de Babel, depois do dilúvio, muitos anos depois do dilúvio. Então, 2.500 anos antes que os judeus existissem, olha o que Deus fez aqui na Bíblia. Gênesis 2, de 1 a 3. Diz assim o texto. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados, havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera. E o que aconteceu? E abençoou Deus o 7º dia. E o que mais? E o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. Então, entenda uma coisa. Lá no Jardim do Éden, para Adão e Eva, Deus, ele disse, o 7º dia eu estou separando aí para ser um dia sagrado. Tanto é que no 4º mandamento, diferente dos outros mandamentos que começam com a palavra não mate, não roube, não sei o quê, qual que é a palavra do 4º mandamento? Lembra-te. Por que lembra-te? Porque o povo judeu, eles haviam ficado escravos por 400 anos no Egito. E 400 anos presos lá, eles não tinham direito a nada, muito menos a religião. E agora, então, uma das missões de Moisés, quando ele tira o povo do Egito, era reeducar esse povo nos caminhos de Deus, de Jeová. E ali, então, Deus fala, lembra-te. Por quê? Porque o sábado já havia sido dado há muito, muito tempo para Adão e Eva. Então, todos os filhos de Deus, ainda que a Bíblia não registre tudo, mas todos os filhos de Deus guardaram o sábado. Então, 2.500 anos antes que os judeus existissem, o próprio Cristo, porque foi ele que criou o mundo, né? Lá em João diz que nada do que foi feito senão por meio dele, Jesus Cristo. Então, quem declarou aquelas palavras que a gente leu ali atrás foi Jesus. Então, foi Jesus. Irmãos, o sábado ele é cristão, não é judeu. Os judeus também guardaram o sábado. Por quê? Porque todo verdadeiro filho de Deus aqui na terra guardou o sábado. Mas por quê, pastor? Por que é importante guardar o sábado assim? Tem uma razão de ser de guardar o sábado? Claro que tem. E eu quero que você agora vá para Ezequiel. Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Ezequiel, capítulo 20. Esse texto é incrível. Eu sempre gosto de dizer que Deus é um ser inteligente, é um Deus da razão e da lógica. E tudo que Deus nos pede tem um sentido.
Deus não pede para você fazer alguma coisa sem sentido nenhum. Tudo tem uma razão, Deus é inteligente. Ezequiel 20. O que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver o seguinte. Quando eu guardo o sábado, o que isso significa? Qual é o sentido de eu guardar o sábado? O que eu estou mostrando para todo mundo quando eu estou guardando o sábado e o mundo inteiro não guarda? Vamos ver o que a Bíblia diz? Ezequiel 20, verso 20. E o texto diz assim, Deus falando. Olha que interessante. Santificai o quê? Vamos lá, de novo. Ó. Santificai os... Por quê? Pois servirão de sinal. Entre quem? Quem que é o mim aqui? Deus. E o vós? Nós. Entre mim e vós. E aqui vem a parte mais importante agora. Para que saibais que eu sou o quê? O Senhor vosso Deus. Eu vou dar um recado para você. Nem todo mundo precisa guardar o sábado. Você sabia disso? Não precisa. Só precisa guardar o sábado quem reconhece que Deus é o Senhor da sua vida. Se você não reconhece isso, não guarde o sábado. Por quê? Ele está dizendo ali, ó. Santificai, Deus fala, os meus sábados. Por quê? Porque eles vão servir de sinal entre eu, Jeová, e vocês, meus filhos aí na terra. Quando alguém olhar para você e estiver guardando o sábado, ele vai saber o seguinte, tem alguém que tem autoridade sobre a vida dele. Quem é? Jeová. Porque foi ele que mandou ele guardar o sábado. Então o sábado, quando eu guardo o sábado, eu mostro que Deus tem autoridade sobre a minha vida. Que a minha vida é submissa à vontade de Deus. E que Ele é o meu Senhor. Hoje em dia, Satanás ele conseguiu vender um Deus para o mundo cristão de forma geral, que aceita Jesus apenas como seu Salvador. Então hoje em dia o cristianismo quer muito Jesus como Salvador. Ele vai me curar. Ele vai me ajudar com problema familiar. Ele vai me ajudar a ficar rico e tal. Todo mundo quer Jesus como Salvador. Só que as pessoas se esquecem que Jesus é o Salvador realmente, mas Ele também é o Senhor. E as pessoas não querem um Senhor para faz isso, ninguém quer, faz aquilo, não quer. Então, se você não considera Deus como o Senhor da sua vida, não precisa guardar o sábado. Agora, se você considera, você tem que fazer duas coisas. Ou você guarda o sábado, ou você sai do cristianismo. Porque o cristianismo é baseado na Bíblia Sagrada. Ou então você tem que sair do cristianismo, jogar fora a Bíblia, porque você não acredita na Bíblia. Volto a dizer, tem muita gente que pensa que é cristão, mas não é cristão. Ele é da religião dele, sei lá, batista, presbiteriano, quadrangular. Por quê? Porque ele vem na Bíblia, que vocês estão com a Bíblia aberta, e vem lá, lembra-te do sábado. Aí a igreja fala, não tem que guardar o sábado. Aí ele fica com quem? Fica com a igreja, e não com a Bíblia. Então ele é batista, ele é assembleiano, mas ele não é cristão, porque cristão é quem segue a Bíblia Sagrada. E ponto final. Então por que eu guardo o sábado? Porque ele é um sinal que identifica o verdadeiro povo de Deus. Agora, se eu estivesse aqui com um auditório cheio de pastores, líderes evangélicos, eles iam dizer o seguinte, pastor, só que tem um problema. Até agora, para defender o sábado, o senhor fez uma coisa que nós não concordamos. Porque eles têm um argumento para dizer por que eles guardam 9 mandamentos, mas não guardam o sábado. Você sabe qual é esse argumento que eles dizem? Sabe qual é? Vamos dar uma olhadinha no Silas Malafaia falando para nós? Esse pastor que é até inteligente, da Assembleia de Deus. Vamos ver, segundo o Silas Malafaia, por que eles guardam 9 mandamentos e não guardam o sábado. Vamos ver. Volume. Pastor, o que o senhor acha do cristão? Não só no retorno, também nas caixas aí, por favor. Irmão, deixa eu voltar aqui. Quem faz diferença? Tá com o volume baixo aí, irmão, aqui? Quer que eu aumente o volume? Vamos ver se vai dar certo. Tá aqui a Neolipe. Pastor, o que o senhor acha do cristão e a guarda do sábado? Meu irmão, quem faz diferença de dias, diz Jesus, diz Paulo, para Deus faz. E Jesus falou que Ele é Senhor do sábado. Eu não guardo o dia, eu guardo a Jesus no meu coração. Quem faz diferença de dias
É problema de quem faz. Para mim não tem dia santo. Isso foi regra para Israel lá no Antigo Testamento. Olha agora. Não tem no Novo Testamento uma repetição que a igreja tem que guardar o sábado. Eu vou parar aqui, que não dá tempo de ficar nesse vídeo inteiro. Mas aqui já está bom demais, o que ele fala. Então, segundo o senhor Silas Malafaia... só um pouquinho. Baseado em 1 João 2,4, tem que falar um negócio para ele. Silas Malafaia, você é um mentiroso. Porque você fala que conhece a Deus e não guarda os mandamentos. Você é um mentiroso. Agora eu vou voltar para cá. Agora eu vou dizer o seguinte. O argumento deles é o seguinte. Olha, nós guardamos 9 mandamentos, sabe por quê? Porque eles estão tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Agora, segundo o senhor Silas Malafaia, ele não guarda o sábado porque o sábado aparece no Novo Testamento quantas vezes? Não, no Novo. Que ele acabou de falar, não é o que está escrito ali. Nenhuma vez. Então, ó, nós não guardamos o sábado porque ele não aparece nenhuma vez no Novo Testamento. Ah, é? Então, o sábado não aparece no Novo Testamento. Ok. Irmãos, a palavra sábado, ela aparece na Bíblia 787 vezes. Quase 1000 vezes. Falando o sábado é santo, é uma aliança entre Deus e o homem. Lá em Isaías 66, 22 e 23, que vai ser guardado até na eternidade o sábado. Como é que vai... Agora, o Silas Malafaia diz que no Novo Testamento aparece quantas vezes mesmo? Nenhuma. Ah, é? Nenhuma? Pois é. Só no Novo Testamento o sábado aparece 59 vezes. Eu já sei o que aconteceu com o Silas Malafaia. Quando ele fez o ano bíblico, ele pulou umas partes, porque ele não viu, ele não ia mentir para vocês. Né? Ele não ia mentir. Imagina um homem de Deus mentir. Tinha que ter muita vergonha na cara para mentir, né? Para dizer não aparece nenhuma vez. E tem 59 vezes aparece o sábado no Novo Testamento. Outra coisa interessante também, deixa eu homenagear outro cara que eu gosto muito, que é o Edir Macedo. Se você olhar essa foto aí, ó, esse móvelzinho que eu estou aqui, a gente chama de púlpito, onde coloca a Bíblia. Você está vendo ali o púlpito do Edir Macedo, lá naquele templo de ouro que ele tem lá em São Paulo? Se você olhar na frente do púlpito do Edir Macedo, sabe o que está decorando o púlpito ali? As 2 tábuas dos 10 mandamentos. Ele fica criticando judeu, mas ele se veste de judeu né? Agora, o Edir Macedo é o seguinte, você não guarda o sábado porque ele só aparece no Antigo Testamento? Ah, é? E o dízimo, que só aparece no Antigo Testamento, você não fala de dízimo na Universal? Porque não tem no Novo Testamento o dízimo. Será que a Universal, a Assembleia não fala de dízimo? O que vocês me dizem aí? Fala ou não fala, irmãos? Mas só tem no Antigo Testamento. Por que essa regrinha não vale para o dízimo? Porque eles são mentirosos. Exatamente por isso. Porque esse argumento não vale, irmãos. Volto a dizer, você não quer guardar o sábado? Não guarda. Você não é obrigado. Agora pega a Bíblia e dá para alguém, porque você não crê na Bíblia. O único motivo que leva alguém a não guardar o sábado é porque não acredita em Deus, na Bíblia e no poder de Deus. O sábado, ele não é divulgado por aí porque ele é o único mandamento impopular. Eu falei ontem por quê? Porque ele mexe no bolso das pessoas, na carteira. Então quem que vai mexer no bolso do povo nos dias nossos? Como é que eu vou falar de sábado, né? É uma grande prova de fé. Eu vou ler aqui só uns... Eu vou ler aqui com vocês uns 2 ou 3 textos, 59. Eu não vou ler todos, que não dá tempo, tá? Na verdade, o estudo de hoje não tem a ver com o sábado. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo o seguinte. Pastor, se a Bíblia manda guardar o sábado, por que os cristãos guardam o domingo? Esse é o assunto de hoje. Tanto é que eu escolhi para falar no domingo sobre esse assunto. Mas vamos ler os 2 textos que falam do sábado. 3, no Novo Testamento. Primeiro, Lucas 4,16. Eu guardo Jesus. Você guarda Jesus? Então, que dia Jesus guardava, segundo a Bíblia? Vamos ver? Lucas 4,16. Diz assim, ó. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou o quê? Num dia de sábado, na sinagoga, segundo o seu costume. E levantou-se para ler. Então Jesus tinha um costume de ir na sinagoga, que era a igreja. Que dia que ele tinha esse costume de ir na igreja? No sábado. No sábado. Por quê? Sabe por que ele ia no sábado? Primeiro, porque lá no Éden ele criou o sábado. Lá no Monte Sinai ele foi lá e escreveu com o dedo dele. E sabe por quê ele guardava o sábado e não outro dia da semana? Porque lá em Malaquias 3,6 diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo, e não há em mim sombra de variação. Porque lá em Hebreus capítulo 13 está escrito assim, ó, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje
e eternamente. Como que ele ia mudar uma coisa que ele fez se ele é perfeito? Ele não mudou nada. Então Jesus guardou o sábado, sim senhor. Ah, aí vem outro argumento. Ah não, Jesus guardou o sábado realmente. Só que é o seguinte, ele só mudou o sábado para o domingo depois que ele ressuscitou. Ah, é mesmo? Então tá. Então vamos ver na Bíblia se pessoas que aceitaram o cristianismo depois da ressurreição de Jesus guardavam o domingo. Quem é essa pessoa? O apóstolo Paulo. Paulo se converteu vários anos depois da ressurreição de Jesus e dele ter ido para o céu. Então que dia guardava o apóstolo Paulo? Vamos ver lá em Atos capítulo 17, verso 2. Abra a sua Bíblia aí. Atos 17, verso 2. Olha só que interessante. Lembrando que Paulo se converteu vários anos depois da ressurreição de Jesus. Isso é importante. Olha o que diz o texto. Diz assim aqui em Atos 17, verso 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3? Como é que é, irmãos? E por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Eu só li até agora 2 textos. Eu poderia ir aqui os 57 que faltam, mas o tempo não permite. Eu não vou perder tempo, não vou perder. Gente, ó, só não vem falar comigo sobre sábado ou qualquer tema de Bíblia dizendo assim, não, mas eu acho, mas eu penso, mas a graça, ó, achologia não existe. Eu quero ver o texto bíblico, tá? O texto bíblico. Ah, não, mas tem um texto que fala, tem mesmo. Colossenses 2,16 fala, ninguém vos julgueis por comidas, bebidas, luas novas ou sábados. Tá vendo? Tá falando, E os 786 que manda você guardar, o que você vai fazer com eles? Você vai rasgar e jogar fora? O que você tem que fazer? Aonde já se viu 786 manda você ir para a direita. Aí parece que manda você ir para a esquerda. Como é que você vai acreditar nesse? Tem que ter uma explicação. Eu não vou dar hoje porque não dá tempo, tá bom? Mas eu vou para a parte importante aqui agora. Importante. Vamos falar agora um pouco sobre o domingo, que é o dia guardado por católicos e evangélicos. Vamos aprender um pouco sobre o domingo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Alguém sabe me dizer quantos textos tem na Bíblia que falam sobre o sábado mesmo? 787. E sobre o domingo, quantos tem que falar na Bíblia? Você sabe? Nenhum? Bom, sobre o domingo, é verdade, não tem. Por quê? O único dia que tem nome na Bíblia é o sábado. Os outros é primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Eu vou reformular a pergunta. Quantos textos há na Bíblia que falam sobre o primeiro dia da semana? Alguém sabe me dizer? 8. Muito bem. Eu confesso que você passou perto. Porque são 9, na verdade. Contando Gênesis. Tá ali, ó. Contando Gênesis. 1, 5. São 9. Aliás, eu quero dar uma dica para você. De repente, se o seu pastor não sabe te explicar sobre o sábado, tira uma foto e manda para ele. Ou para o padre. Fala aqui, me ajuda aqui, ó. Me mostra através desses versos aqui. Porque são só, não tem mais nenhum na Bíblia, só tem 9. Que fala sobre o primeiro dia da semana. Eu não vou ler os textos, por quê? Porque não dá tempo. Agora, eu digo o seguinte, nenhum deles fala de mudança de sábado para domingo, coisíssima nenhuma. Gênesis 1:5 fala assim, e no primeiro dia disse Deus, haja luz e o quê? E houve luz. Quando você olha do texto número 2, que é Mateus 28:1, até o número 6, que é João 20, verso 1, todos esses versos falam do mesmo assunto. Eles dizem que Maria Madalena, no primeiro dia da semana, alta madrugada, ela foi na sepultura. E quando ela chegou lá, Jesus tinha ressuscitado. Não fala de mudança nenhuma. Quando você vai para o texto número 7, que é João 20:19, você vai ler lá o seguinte, que os discípulos, quando Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, eles estavam trancados em uma sala com medo dos judeus. Quando você vai para o penúltimo texto, que é Atos 20, verso 7, você vai ler ali que Paulo era no primeiro dia da semana, e ele estava pregando um sermão, e ele pregou até meia-noite, e nisso um garoto lá estava ouvindo o sermão do alto, lá dormiu, caiu e morreu, e Paulo foi lá e ressuscitou. Aliás, se alguém morrer aqui, eu não ressuscito não, eu sou Paulo, também não ressuscito, viu, irmão? Então não morre não, tá? Então, ressuscitou, não fala nada de mudança. E o último texto, que é 1 Coríntios 16, verso 2, Paulo ele manda um recado para a igreja de Jerusalém, e fala assim, ó, eu vou passar aí, tem uma igreja que está precisando de recursos, eu quero que vocês recolham dinheiro, e eu vou passar aí no primeiro dia da semana pegar esses valores para ajudar essa igreja. E ponto final.
Nenhum dia fala de mudança nenhuma. Dos únicos textos que falam sobre o primeiro dia da semana. Aí vem uma grande pergunta agora, que é essa aqui. Pastor, mas se não está na Bíblia, como surgiu a guarda do domingo? Como é que isso não está na Bíblia, pastor? Como que surgiu? Bom, quem vai nos explicar isso? Sabe quem vai? Uma amiga nossa chamada História. A História vai nos explicar. Você pode, chegando em casa, não sei se você tem lá uma enciclopédia, né? Teve uma época que eles vendiam enciclopédias caríssimas, naquela Barça, né? Alguém tem Barça em casa aqui? Deixa eu ver. Tem a Barça aqui? Opa! Não pode jogar fora, que é um negócio assim, é incrível, né? Muito boa. Mas agora tem, né, eletrônica, né? Então, por que eu quero citar a História? Porque a História, irmãos, a História não tem vínculo com a religião. Ela é separada da religião, a História. Então a História ela tem credibilidade. Então nós vamos agora consultar na História como é que os cristãos começaram a guardar o domingo. Por quê? E através de quem? E você pode consultar a Barça, a Enciclopédia Britânica, sei lá, tem várias boas enciclopédias. Eu vou usar aqui nessa noite a grande enciclopédia portuguesa e brasileira. No volume 9, na página dos 232, está lá o artigo domingo. E ali então eu abri a enciclopédia e eu li na enciclopédia a história me mostrando quando, por quê e através de quem os cristãos começaram a guardar o domingo, já que não está na Bíblia. Vamos descobrir então? Vamos lá para a página 232, vamos ler o que diz o texto. E ele diz assim, ó, a ideia de mudar a solenidade do sábado para o domingo é uma ideia estranha ao cristianismo o quê? Primitivo. O domingo foi colocado no lugar do sábado. No segundo parágrafo ele explica melhor. Ele diz assim, foi uma estratégia o quê? Política. De quem? De Constantino, que queria agradar tanto a cristãos como a pagãos adoradores do sol. Quem é esse Constantino aí, pastor? Pastor, o que tem a ver domingo com o sol? Tem muita coisa, você vai entender aqui agora. Bom, quem é esse tal desse Constantino que fez esse decreto dominical? Constantino, ele foi um dos grandes imperadores do Império Romano. O mundo, queridos irmãos, foi dominado por 4 grandes impérios que a história menciona, destaca. Pela ordem, Babilônia, depois Medo-Pérsia, depois Grécia, tem até um filme sobre o domínio da Grécia que é chamado Alexandre o Grande. Talvez alguém já assistiu esse filme. E agora o império de maior duração e de maior extensão do mundo foi o Império Romano. No ano 168 a.C., aconteceu a famosa Batalha de Pídna. Nessa batalha, os romanos derrotaram os gregos e tomaram conta do mundo. O Império Romano ele perdurou desde o ano 168 a.C. até o ano 538 depois de Cristo. Constantino, ele era o imperador de Roma por volta do ano 300. O Império Romano já estava começando a decair. O Império Romano estava perdendo força. E Constantino, ali, se vocês leram ali, que foi uma estratégia, o que mesmo de Constantino? Política. Por quê? Na época de Constantino, o Império Romano estava em decadência. A história nos menciona que várias tribos bárbaras estavam tentando acabar com o Império Romano. Tem outro filme que fala, que é o Gladiador. Quem assistiu esse filme? Quem assistiu o Gladiador? Deixa eu ver, tem alguém que assistiu? Ó, esse filme, você lembrar, bem no comecinho, as legiões do exército de Roma, elas estavam sendo atacadas por tribos bárbaras. Você deve lembrar, com os capacetes. Quem eram aquelas tribos bárbaras? Na época tinham nomes estranhos, como visigodos, ostrogodos, alamanos, hunos, etc. Agora, quem se tornaram aquelas tribos? Aquelas tribos que atacaram e destruíram o Império Romano, elas hoje formam a Europa Ocidental. A Alemanha, a Itália, Suíça, etc. Então, na época de Constantino, o Império Romano estava sendo duramente atacado. Mas por que estratégia política? Simples. Na época de Constantino, ser cristão era crime. Se alguém soubesse que você era cristão e te denunciasse para as autoridades,
você era levado por um oficial romano em uma praça pública. E ali ele falava assim, você tem duas possibilidades. Quais são? Primeira, nega Jesus. Se você negasse Jesus em público, você era liberado, você ia para casa, estava tudo certo. Né? Eu não quero negar. Então tá, então escolhe, o que você quer? Você quer a forca, você quer a guilhotina, fogueira, ou você quer morrer no Coliseu Romano? Onde você quer? Pode escolher. Ou então você era morto. Então ser cristão na época de Constantino era um crime. Acontece que Roma despencando o império. Constantino parou e pensou, gente, eu tenho no meu império milhões e milhões de cristãos que eu persigo. Que história que é essa? Constantino pensando, eu tenho milhões e milhões de cristãos, sabe de uma coisa? Eu vou parar de perseguir esses cristãos, eu vou me unir a eles, né? E vou ter eles do meu lado para que eles me ajudem a manter o império vivo. E o que ele fez? Primeira ação de Constantino. No ano 313, depois de Cristo, Constantino promulga um decreto. O decreto de Constantinopla. Que dizia o seguinte, a partir de hoje é proibido perseguir os cristãos. Não pode mais. Os cristãos estão livres para adorar publicamente. Não pode. É um crime agora perseguir um cristão. Eu pergunto para você, se você vivesse naqueles dias, e você então, até então, só tinha que ficar adorando a Deus escondido, né? Os cristãos faziam os cultos nas florestas, nas catacumbas, que eram cemitérios subterrâneos. De repente você acorda, sai em um poste, a gente tem lá um papel colado. A partir de agora, os cristãos são livres para adorar a Deus. Você ficaria feliz ou triste? Feliz ou triste? Feliz. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Foi a maior desgraça para o cristianismo. Essa é a maior desgraça. Por quê? Porque agora o cristianismo, que até então era baseado unicamente na Bíblia, agora o cristianismo se une com o Estado, com a política. E eu vou dizer uma coisa para você, é uma opinião minha, viu? Não é da igreja adventista, é minha opinião. Queridos, cristão não deve se envolver com política. Eu vou te explicar por quê. Porque a política, ela dá com uma mão e faz o quê? E tira com a outra. Ou seja, esse decreto feito por Constantino, aonde então ele proibiu a perseguição aos cristãos, num futuro muito próximo, custou muito caro ao cristianismo. Como assim custou caro, pastor? Lógico. Constantino faz essa mudança. Outra coisa, poucos anos depois, Constantino, ele se converte ao cristianismo. E sua mãe, que era uma pessoa muito influente, chamada Catarina, também vira cristã. E agora Constantino, ele começa agora praticamente a obrigar o império a se tornar cristão. E o primeiro público-alvo de Constantino foi o próprio exército de Roma. Constantino ofereceu para todo soldado que aceitasse se tornar cristão 3 moedas de ouro e uma túnica, que era uma fortuna. Então o que aconteceu agora? Aconteceu que milhares de pagãos, porque o Império Romano era pagão até então. O que é isso, pagão? Eles não acreditavam em Deus, eles tinham centenas de deuses, eles eram politeístas. Adoravam vários deuses, principalmente deuses ligados à natureza e mais ainda aos astros, aos planetas. E agora Constantino, então, ele se converte ao cristianismo, começa a quase que obrigar os romanos a virarem cristãos, e com esse incentivo financeiro, muitos pagãos vieram para o cristianismo, mas com todas as ideias do paganismo na cabeça deles. E agora então Constantino tinha uma dificuldade, porque ele tinha a grande parte do império pagã e agora uma parte cristã. E ele tinha que lidar com esses dois grupos. E agora, qual é o problema? O problema é o seguinte, é que agora Constantino chega para a igreja e fala, é o seguinte, eu liberei para vocês, vocês vão ter que me ajudar agora. Nós vamos ter que mudar algumas coisas aqui para ficar mais harmônica essa religião. Eu vou citar só 3 mudanças rápidas feitas por Constantino na igreja, tá? Sem base bíblica nenhuma. Quais são? A primeira mudança é aquilo que nós chamamos de a imortalidade da alma. A ideia de quando alguém morre, não morre. Vai para o céu, para o inferno, para o purgatório. Quem inventou essa história? Isso não é bíblico. Agora, Constantino, ele introduz isso dentro do cristianismo sem base bíblica. Por quê? Porque os pagãos pensam assim, quando morre, não morre. Outra mudança feita na igreja por Constantino. Como os pagãos adoravam muitos deuses, né? Agora, um deus pagão, para que ele possa ser um deus realmente, o que tem que acontecer? Ele tem que ser alguma coisa física, né?
tem que ter uma imagem para esse Deus. Senão o pagão não aceita um Deus invisível como o nosso, ele quer alguma coisa para ele poder tocar, para ele chegar perto, né? Então no Império Romano, na época do paganismo, tinha centenas de imagens para todos os lados. Né? Imagem para a deusa Diana, para o deus Saturno, Netuno, Plutão. Só que agora o império vira cristão. Então o que Constantino fez? Eu quero que vocês agora acabem com todas as imagens desses deuses pagãos. Só que é o seguinte, vamos agora então fazer uma imagem para Nossa Senhora da Aparecida. Vamos fazer uma imagem agora para São Pedro, para São Paulo, etc. Então as imagens de escultura entram para o cristianismo também sem base bíblica nenhuma. Mas a maior mudança feita por Constantino foi feita no dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo. Que mudança é essa, pastor? Nesse dia, nessa data, Constantino ele assina o primeiro decreto dominical, aonde então ele, com base na autoridade civil que ele tinha de governador, ele diz: a partir de agora, os cristãos vão começar a guardar outro dia, que é o domingo. Eu vou ler para vocês um pedacinho desse decreto, tá? Ali embaixo está a fonte que você pode consultar na internet. Se você for no Vaticano hoje, está lá na Biblioteca do Vaticano o decreto de Constantino completo. É só um pedacinho que eu coloquei ali, tá bem? Então o que dizia esse decreto de Constantino? Ele dizia assim, que os juízes e o povo das cidades, bem como os comerciantes, repousem no venerável dia do sol. Dia do sol. Então Constantino, primeiro, proíbe a perseguição aos cristãos. Depois, ele se converte ao cristianismo. E por último, Constantino mudou a religião oficial do Império Romano. Eu sempre digo assim, eu sou católico apostólico. Vocês sabiam disso, que eu sou católico apostólico? Todo cristão é católico apostólico. Como assim, pastor? O que quer dizer a palavra católico? Quer dizer a igreja do mundo inteiro. Universal, né? Não essa universal de hoje, misericórdia. Universal do mundo inteiro. E apostólico, a igreja dos apóstolos. A igreja católica apostólica, da qual eu faço parte, ela tinha como base da sua fé unicamente as escrituras, a Bíblia Sagrada. Só que agora, quando Constantino muda a religião oficial do Império Romano, até mudou o nome da igreja, ela passa a se chamar agora a igreja católica, apostólica o quê? Romana. Com todo respeito a você que está aqui conosco, que é nosso amigo católico, eu quero dizer para você, dessa igreja eu não faço parte. Vou explicar por quê. Porque agora, quando a igreja se uniu ao Estado, né, agora a igreja, então, ela para de ter como base da sua fé a Bíblia Sagrada. E a igreja começa a tomar decisões baseadas em opiniões de homens. Né? Se estabelece um líder mundial para a igreja, e agora a igreja diz que esse líder tem o poder do céu e na terra, ele pode mudar até os preceitos de Cristo. Isso eu não aceito. Porque para mim é só a Bíblia que tem autoridade, não é nenhum homem que tem essa autoridade. Então, por isso que eu não sou católico apostólico romano. Porque a igreja parou de tomar decisões baseadas na Bíblia. Bom, vamos continuar. Outra coisa interessante. Vamos tentar, a partir de amanhã, fazer com que apareça no retorno a imagem. Seria ótimo se a gente conseguir só dar um toque para a gente tentar, ver se a gente conecta ali amanhã, tá? O domingo, queridos, era o dia de adoração principal dos pagãos, na época do Império Romano. Como assim, pastor? Por quê? A gente não percebe, tá? Mas até hoje nós temos muita influência do paganismo entre nós. Muita. Eu vou citar só duas, que você nem sonha. Por que os meses do ano se chamam janeiro? Por que se chama julho? Agosto? Por quê? Sabe por que tem esse nome? Cada mês do ano é uma homenagem a um deus pagão. Janeiro é uma homenagem ao deus Jânio, que é o deus da agricultura. Julho, por que Júlio chama Júlio? Uma homenagem ao deus e imperador romano Júlio César. E agosto, por que agosto? Uma homenagem também ao deus e imperador romano César Augusto, Agostos. Agora, a maior influência do paganismo, ainda nos nossos dias, não tem a ver com o ciclo mensal, mas tem a ver com um ciclo que para Deus é muito importante, que é o semanal, os dias da semana. Pastor, como assim? Segunda, terça, o que tem a ver isso com o paganismo? Bom, os dias da semana, irmãos, é só no Brasil que é assim. Na grande maioria das línguas do mundo, os dias da semana, na verdade, são uma homenagem aos deuses do paganismo, que eram quais? Os planetas. Eu vou dar só um exemplo bem fácil.
o exemplo aqui nos países hispanos, Argentina, Paraguai, Bolívia, Espanha e tudo mais. Como que é segunda, terça, quarta, quinta? Você sabe como que é lá? Eu morei 1 ano no Chile. E lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta é assim, ó. Segunda, lunes. Martes, miércoles, jueves, viernes. Lunes em espanhol e em português, o que é lunes em português? Lua. Martes, Marte. Cada dia da semana uma homenagem a um deus pagão. E já que os pagãos adoravam os planetas, os astros, eu pergunto, qual é o maior astro que nós enxergamos aqui da Terra? É o Sol. Então o grande deus do paganismo era o Deus Sol. E o primeiro dia da semana era o dia do Deus Sol. Você sabia que a palavra domingo, em mais de 52 línguas, quer dizer literalmente dia do sol? Sabia disso? Vou dar um exemplo. Em inglês. Como que é domingo em inglês? Sunday. Tem até um sorvete, né? Que esse nome, né? Sunday. Sun em inglês é o que, irmãos? Não, sun. Sol. E day. Dia. Dia do sol. Em inglês. Em alemão, se tiver alguém que fala alemão, me perdoa que eu não sei a pronúncia, mas domingo em alemão é Sonntag. Ou seja, dia do sol. E não é dia do sol. Se você for no dicionário, você vai ver assim, ó, dia do Deus Solis. Do Deus Solis. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui agora 2 símbolos bem conhecidos. Um é a cruz, que é o maior símbolo do cristianismo. E o outro é o sol, que é o símbolo do paganismo, da nova era e tudo mais. Eu quero saber se eu tenho aqui, nessa noite, alguém que é ou que já foi católico. Eu preciso muito da tua ajuda aqui, deixa eu ver. Tem alguém que é ou já foi católico? Ótimo. Preciso que vocês me ajudem. Por quê? Eu vou unir esses 2 símbolos. A cruz e o sol. Dê uma olhadinha. Vou juntar os dois, olha lá. Juntei. Paganismo e cristianismo. Eu quero perguntar para você que é ou já foi católico. Você se lembra de ter visto esse símbolo da cruz e o sol dentro da igreja católica? Alguma cerimônia católica? Alguém se lembra? Claro que sim. Aonde você viu? Bom, deixa eu colocar só o João Paulo II aqui primeiro, para vocês verem. Olha lá o João Paulo II. Que ele está segurando a cruz e o sol. O que é isso? É a evidência da união do cristianismo com o paganismo romano. Quando você vê isso em rituais católicos, simples, você vai na Eucaristia, pode chegar na Eucaristia, está lá. Está lá a cruz e o sol. Se você vai em um funeral católico, pode chegar lá, está lá a cruz e o sol. Mostrando que a igreja agora se uniu com o Estado e se corrompe. E deixa de seguir os princípios de Cristo através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Agora, o que é interessante? Até há pouco tempo atrás, os católicos eram conhecidos como pessoas que não estudavam a Bíblia, mas isso acabou, viu? É lógico, a igreja proibia isso da Bíblia. Meu avô dizia o seguinte, quando ele era moço, na igreja ele aprendia o seguinte, que era pecado estudar a Bíblia. Se alguém tivesse uma Bíblia, era um crime, né? Quando eu era criança, na década de 80, lá em Maringá, eu fui na missa uma vez, e o padre rezava a missa em latim e de costas para a igreja. Quem entendia? Ninguém entendia nada. Por quê? Porque a igreja, durante séculos, o interesse da igreja é que o povo fosse ignorante, não soubesse de nada, porque eles podiam enrolar, falar o que quisesse. E a pessoa tinha que obedecer e pronto. Agora, de uns tempos para cá, isso mudou. Hoje em dia os católicos têm Bíblia, estudam a Bíblia. Só que gerou um problema para a igreja católica. Eles começaram a estudar a Bíblia, abriram a Bíblia lá em Êxodo 20, leram os 10 mandamentos, foram lá pegar o livro do catecismo, lá tem os 10 mandamentos católicos, né, e leram e falaram, epa, por que está diferente? Porque os 10 mandamentos do catecismo não são iguais aos 10 mandamentos da Bíblia. E começaram a mandar perguntas para a igreja católica aqui no Brasil. O que a igreja católica fez? Ela incumbiu um frei, chamado Mauro Strabelli, a escrever um livro dando explicações para os católicos. Por que os 10 mandamentos do catecismo não são iguais aos da Bíblia? Você pode comprar esse livro, você vai em qualquer livraria católica. O nome do livro é Bíblia, Perguntas que o Povo Faz. O autor é o Frei Mauro Strabelli. E eu vou ler aqui umas 2 ou 3 perguntas e vou ler para vocês a resposta que a Igreja Católica deu para os católicos. Tá bem? Primeira pergunta feita por um católico, para a Igreja Católica, foi essa dali. Ó. Os 10 mandamentos foram dados por quem? Por Deus. Vamos ver a resposta da Igreja Católica?
E eu vou dizer uma coisa, eu nunca vi uma resposta mais bonita do que essa, que eu vou ler aqui agora. E a resposta está na página 61 desse livro. E ela diz assim, no livro de Êxodo é dito que os mandamentos foram escritos por Moisés por ordem de Deus. Em Deuteronômio é dito que foram escritos pelo próprio Deus em placas de pedra. Aí ela continua, eu leio o próximo parágrafo. Podemos agora responder a pergunta acima feita dizendo que os 10 mandamentos foram realmente dados por Deus. Porque é Deus mesmo que está à base deles. E eles são um modo de comprometer-se, de comportar-se, de se comprometer-se em relação a Deus e ao próximo. E expressam a vontade salvífica de Deus. Amém por isso, irmãos? Não é linda a resposta? Maravilhosa, né? Só que não... Até aqui está tudo bem, agora vai começar a dar problema. Próxima pergunta. De um católico para a igreja católica. Essa aqui. Os 10 mandamentos dados por Deus são os mesmos ainda hoje? Por quê? Porque ele pegava o catecismo e a Bíblia, mas está diferente. Que história que é essa? E agora então, na página 63, a igreja respondeu dizendo assim. Ó, são os mesmos, sem dúvida. Apenas o modo de formulá-los é diferente. Na Bíblia, os 10 mandamentos têm uma formatação. E na catequese da igreja tem outra. Como assim? Que história que é essa? Na Bíblia tem uma formatação, na catequese da igreja tem outra. Vamos dar uma olhadinha nos 10 mandamentos ali? Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode abrir. Inclusive, se estiver com a Bíblia supostamente católica, abra na sua Bíblia. Eu desafio você ir lá na missa, e vai lá no altar do padre e abre aquela Bíblia grandona, e abre no Êxodo 20. Porque o que está aqui está lá, é a mesma coisa. Então, ó, à esquerda de vocês estão os 10 mandamentos da Bíblia. E à direita do catecismo, tá? Quem fez primeira comunhão tem que saber os 10 mandamentos do catecismo, hein? É obrigado. Você vai ter que desfazer a primeira comunhão. Vamos ver então, quais são os da Bíblia. Primeiro mandamento da Bíblia, que está lá em Êxodo 20, verso 3, diz assim, ó, não terás o quê? Esse é o da Bíblia. Do catecismo é esse aqui, ó. Amar a Deus. Ainda que o texto não é idêntico, a mensagem é a mesma. Está tudo certo, passou, não tem problema. Agora, vamos para o segundo mandamento da Bíblia católica. Eu falo católica por quê? Está lá no altar, você pode pegar a Bíblia e ler lá. Está lá em Êxodo 20, versos 4 e 5. E diz assim, ó. Não farás para ti o quê? Do que existe aonde? Nem no céu, nem onde mais? Nem na terra e nem nas águas. Outra coisa, não é que eu não posso fazer imagem, não. Eu não posso fazer, eu não posso o que mais ali, ó? Não ter. Eu não posso me ajoelhar para uma imagem. E o que mais? Eu não posso também? E eu não posso adorar uma imagem. Então, o segundo mandamento da Bíblia católica, que está lá no altar da igreja, fala, ó, você não faça imagem de nada. Nem do que está no céu, nem do que está na terra, nem embaixo da terra. Outra coisa, não se ajoelhe diante de uma imagem. E nem adore uma imagem. Aí eu pergunto, onde está esse mandamento do catecismo? Tem lá? Não tem. Por quê? Ah, por quê, gente? Tá de brincadeira, né? Como é que a igreja católica vai ensinar isso? Não fazer imagem, não se ajoelhar e não adorar. Isso é uma prática comum no catolicismo. Gente, quem diz que a Igreja Universal do Edir Macedo tem enrolado as pessoas e arrancado dinheiro delas, está falando a verdade, porque é uma máfia realmente. O Edir Macedo, ele é o líder da maior quadrilha de extorsão em nome de Deus do Brasil. Ele vai pagar caro diante de Deus por causa disso. Agora, quem fala que a Igreja Universal tem dinheiro, está enganado. Gente, estão de brincadeira. A Universal não tem dinheiro coisa nenhuma. Quem tem dinheiro é a Igreja Católica. Você vai em qualquer cidade do Brasil. Quem tem o melhor terreno da cidade? Quem tem? O que está lá no centro, no melhor lugar? O que está lá? A igreja. A Igreja Católica tem banco, tem emissora de TV, tem cartório. A Igreja Católica tem dinheiro com... Nossa! A diferença é que a Universal, universidade, né? Enfim, a Universal, ela enrola as pessoas prometendo que vai ficar rico, eles vão lá e dão dinheiro. Agora, se você for na história e estudar, você vai descobrir que Roma conseguiu sua fortuna na base da espada. A Igreja Católica tinha um exército chamado Cruzados, que saíam em nome de Deus, destruindo quem não aceitava o cristianismo. E também já saqueava tudo ali. Agora, a Igreja Católica não fala praticamente em dízimo. Por quê? Você sabe? Alguém sabe me dizer qual é a maior fonte
de renda do catolicismo nos nossos dias? A venda de imagens. Por quê? Porque eles têm direito sobre as imagens. Toda imagem que é vendida tem uma porcentagem que é da igreja. É a maior fonte de renda do catolicismo. Como é que eles vão ensinar isso daí? Não adore, não faça. Não tem como. Então, esse mandamento está no lixo, não existe, não tem no catecismo, tá? Mas, pastor, e agora os 10 mandamentos, os mandamentos do catecismo ficaram só com 9, porque não tem um? Não. Como não ficou? Ficou com 10. O que eles fizeram? Pegaram o 10º mandamento e dividiram em 2. Mas vamos continuar lendo rapidinho aqui o resto. Vamos lá. Então, agora no catecismo, o segundo do catecismo é o terceiro da Bíblia, que foi subindo assim, tá? Então, o terceiro da Bíblia é não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. O segundo do catecismo é o mesmo, não tomar seu santo nome em vão. O quarto mandamento da Bíblia católica, pode chegar, está no altar também, é lembre-se do dia de sábado. E do catecismo qual é? Guardar o quê? Eu quero que você preste atenção nesse mandamento, ele é muito importante. Agora eu quero falar para você que é crente, tá? Que é evangélico. Preste atenção nesse mandamento. Vamos gravar ele direitinho. Ó. Guardar o quê? Domingos e o quê, irmãos? E festas. Presta atenção. Daqui a pouco a gente volta nele. O resto é tudo igual. Ó. Vamos continuar ali. Ó. Honra teu pai e tua mãe. Tal. Só o 10º, vou pro 10º direto, que não dá tempo de explicar tudo. Ó. O 10º da Bíblia é não cobiçar a casa do próximo, nem a mulher. Aí o 9º do catecismo é não desejar a mulher do próximo. E o 10º, não cobiçar coisas alheias. Pronto. Ok? Bom, mais uma pergunta que um católico fez para a Igreja Católica. Como surgiu o mandamento guardar domingos e festas? Vamos ver a resposta? Se você está aqui nessa noite, que é católico, assim como a família do meu pai também já foi católica. E se você ama a Bíblia, se você acredita que a Bíblia é a maior fonte de autoridade do cristianismo, você vai ficar muito triste com a resposta da Igreja Católica. Por quê? Vamos ver a resposta dela. E a resposta está na página do livro que eu falei, 65. E a Igreja Católica responde assim. Ela diz assim, ó. Eu quero que vocês olhem para mim um pouquinho aqui agora. Ela diz assim, ó. A Igreja Católica falando, a Bíblia fala em guardar o quê? Como o dia do Senhor. A Igreja Católica falando, ó. A Bíblia fala em guardar o sábado como o dia do Senhor. Mas continua assim, mas a igreja o quê? Manda observar o domingo. O importante é a observância dos preceitos da... Em outras palavras, a Igreja Católica falou o seguinte, ó, a Bíblia manda guardar o sábado mesmo, você tem razão. Só que é o seguinte, aqui quem manda não é a Bíblia não. Aqui quem manda, Bíblia não. Quem manda aqui é a Igreja Católica, a igreja, Bíblia não tem lugar aqui não. Bíblia não tem vez na Igreja Católica. Quem manda na Igreja Católica é a Igreja Católica. Bíblia não serve para nós aqui. Aí outro dia alguém falou, pastor, de onde o senhor tirou isso? O senhor está mentindo. Ah, estou mentindo? Você acha que estou mentindo? Então, ouça o que esse padre vai dizer para vocês aí. Presta atenção. Então, voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura. Porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas. O que você achou disso? Em outras palavras, sejam marionetes. O que eu falar, você acredita e pronto. A Bíblia não tem parâmetro nenhum para você, não. Quem manda aqui é a Igreja Católica. Queridos, eu quero ler o penúltimo texto de hoje, que é muito importante. Romanos 1, 25. Esse texto é muito importante. Por quê? Nós vamos descobrir agora aonde o diabo queria chegar mudando o dia de guarda. Do sábado para o domingo. O que ele queria ganhar com isso? Vamos ver?
Romanos 1, 25. Diz assim o texto. Romanos capítulo 1, verso 25. Diz assim. Pois eles fizeram o que, irmãos? Mudaram o que? A verdade de quem? No que eles mudaram? E fizeram o que com isso? Adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Quando eu guardo o sábado, quem que eu estou adorando, irmãos? O Criador. Foi Jesus que mandou eu guardar o sábado. Lembra, por que eu tenho que guardar o sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, quando eu guardo o sábado, estou adorando o Criador. Agora, quando eu guardo o domingo, estou adorando o quê? Estou adorando uma criatura, um homem, que foi lá e falou, eu vou mudar o dia de guarda. Por quê? Porque eu quero. Porque eu tenho autoridade, eu vou mudar. Então, esse era o grande plano de Satanás. Fazer com que os seres humanos parassem de adorar ao Deus verdadeiro, que criou o mundo em 6 dias e mandou eu guardar o sábado. E começasse a adorar agora um dia ordenado por uma criatura, um homem, um ser humano. Eu quero contar uma história para vocês, que aconteceu comigo. Eu era pastor na cidade de Araranguá, Santa Catarina. E um dia me liga um locutor da rádio Araranguá AM e me convida. Pastor, você não poderia participar de uma programação aqui que vai ter vários pastores participando? Eu falei, não, eu não gosto desse programa porque dá confusão. Fica discutindo, não vai tratar de questões doutrinárias, não, pode vir, vai só falar de temas sociais. Falei, ah é? Então eu vou, tudo bem, então eu vou. Então ele me convidou, em uma terça-feira, das 13h30 às 15h30, 2 horas de programa. Rádio Araranguá AM, a rádio mais ouvida da cidade. E fui eu lá. Cheguei lá no dia, tinha 7 pastores, 6 pastores e um reverendo, de outras igrejas lá. Aí começou o programa. E eles cumpriram o que prometeram. Qual o papel da igreja em relação às drogas? Aí um falava uma coisa, outro falava outra. Quando chegava na minha vez, o que me diferenciou dos outros pastores, eu sempre procurava citar um texto bíblico para poder falar o que eu ia dizer. E tinha os intervalos comerciais, e eu conversava muito com o locutor. Ele ficou meu amigo, gostou de mim, foi com a minha cara e tal. E o programa foi indo, chegou no final. O locutor ficou maluco. Ele falou, agora, querido ouvinte, chegou a sua vez. Você pode participar conosco ao vivo, é só ligar. Faça a pergunta que você quiser para os pastores. O telefone é tal, pode ligar. Prrrim. Alô, quem está falando? É o Ezequiel, lembra certinho. Ezequiel, você tem uma pergunta para os pastores aqui? Tenho. Qual é? Eu quero saber o seguinte. Se a Bíblia fala claramente que o dia de guarda é o sábado, por que os cristãos guardam o domingo? Sem brincadeira, irmãos. Eu olhei para os pastores, ficaram brancos. Parece que tinha visto um fantasma. Aí eu olhei para o locutor e falei, deixa eu por último. Ele falou, tá bom, beleza. Aí começou. Olha lá. Por quê? Não, porque a graça, porque a nova aliança. É aquela história, lá, e tralalá, e trololó, enrolation. E veio vindo, chegou na minha pessoa. O que eu fiz? Eu falei o que eu falei para vocês aqui num resumo muito maior. E terminei dizendo o seguinte. Um católico guardar o domingo, tudo bem. Porque ele aceita a autoridade da igreja na vida dele. E o domingo é um mandamento católico. Agora, um crente da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, da Presbiteriana, de qual for guardar o domingo, aí eu fico preocupado, porque é um mandamento 100% católico. Não existe na Bíblia Sagrada. Aí eu fico preocupado. Aliás, eu vou dar um recado para você que talvez a sua igreja mande você guardar o domingo. Chega pro pastor e dá uma ótima notícia para ele. Pastor, descobriu uma coisa que vai salvar, vai melhorar a nossa vida financeira aqui da igreja. É o que foi, meu filho? Pastor, não guarda no mandamento pela metade. Já que a gente guarda o domingo, é um mandamento católico, lá está escrito o que no caso? Guardar o que mesmo? Domingos e festas. Sabe que festas são essas? Você não sabe que festa é essa que está para guardar lá? A festa dos santos. Pastor, tem um santo por dia. A gente pode fazer quermesse aqui agora. Vamos ganhar dinheiro, pastor. Que bênção. Pastor, vamos guardar o mandamento completo. É do catecismo, vamos guardar. Domingos e festa. Tá faltando essa, pastor. Dá essa dica para ele, que ele vai ficar feliz. Vai poder fazer mais umas festas lá e tal. Vai poder levantar dinheiro. Queridos, é lógico, isso aqui é uma ironia. Por quê? Porque é assim que funciona. Quer guardar o domingo? É um mandamento católico. Não está na Bíblia. Tem que guardar inteiro. Ou não guarda. Bom, eu quero terminar fazendo uma pergunta para você que está aqui nessa noite. Hoje, você teve o privilégio de conhecer a verdade sobre o dia do Senhor.
Agora, quando você aprende uma verdade, você precisa tomar uma decisão. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: a Bíblia, ela não foi dada por Deus para informar. Não é para isso. Eu vim aqui e aprendi. O que você fez com o que você aprendeu? Não adianta. A Bíblia foi dada por Deus para transformar a vida das pessoas. Então a grande pergunta que eu faço para você é a seguinte: a partir de hoje, que você aprendeu essa verdade, o que você seguirá? O que a Bíblia diz? Ou o que a sua igreja fala? O que você vai seguir? Não sei. Agora, eu louvo a Deus pelo seguinte, porque eu imagino que tem pessoas aqui nessa noite que estão pensando assim: pastor, eu não sabia esse negócio do sábado não. Agora eu aprendi, pastor. Eu acredito na Bíblia, eu acredito em Deus. Só que tem só um problema, pastor. Qual é o problema? O problema é o seguinte, pastor. Eu quero que o senhor me responda essa pergunta. Se o senhor responder, eu vou tomar uma decisão de guardar o sábado. Qual é a pergunta? Pastor, é o seguinte: eu sou responsável pelo sustento da minha casa, da minha família. Me diz uma coisa, pastor. Se eu sair daqui hoje e amanhã chegar no trabalho e falar para o meu patrão o seguinte: olha, aprendi um negócio maravilhoso lá, que o sábado é um dia de descanso. E eu quero dizer uma coisa: a partir de hoje eu quero descansar no sábado, não vou trabalhar mais. E o meu patrão olhar para mim e falar assim: é? Você quer descansar no sábado? Tem uma notícia melhor para te dar. Você vai descansar todos os dias, está demitido. Pastor, quem irá me sustentar? Quem vai me sustentar? Eu quero terminar respondendo isso para você. É o último texto, Isaías, capítulo 58. Abra sua Bíblia, é lindo esse texto. Quero que você saia daqui com essa visão. Quem vai sustentar você, se você tomar uma decisão de obedecer à Bíblia, aos mandamentos de Deus e de ser fiel a esse Deus maravilhoso? Isaías 58, versos 13 e 14. E aqui o profeta Isaías, então, ele fala sobre isso. Isaías 58, versos 13 e 14. Diz assim o texto, começando com o verso 13. Se desviares o pé de profanar o quê? O sábado. E de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Deus diz no 14: então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. E o que mais? E te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o diz. Amém, irmãos? Deus fala assim: se você tomar uma decisão de guardar o sábado, o meu santo sábado, eu prometo uma coisa para você: eu irei te sustentar. Sabe por quê? Porque eu prometi. Tá bom para você assim? Deus falou: eu prometo, eu vou cumprir minha promessa. Queridos, entenda uma coisa: Jesus Cristo está perto de voltar a esse mundo. Mas Ele virá aqui buscar aqueles que são fiéis a Ele, à Bíblia e aos mandamentos. Eu quero convidar nesse momento que entre no tanque batismal o pastor Gediel, juntamente com a Ana Júlia. Hoje, nós teremos aqui duas pessoas publicamente declarando o seguinte: eu creio em Jesus Cristo, eu creio nas Escrituras, eu creio nos 10 mandamentos, inclusive no 4º mandamento, que é o sábado, e eu quero que todos saibam disso. Nós teremos aqui hoje 2 batismos, onde 2 pessoas publicamente irão entregar a vida a Cristo, aceitando a Ele como seu Senhor e seu Salvador. Em relação a Ana Júlia, eu menciono aqui o trabalho feito pelo Clube dos Gravadores. Agradeço ao clube pelo empenho, dedicação. Tem aqui alguns componentes à frente. Mudou, pastor Anderson? Não é Ana Júlia primeiro? Então, tudo bem, pode entrar, sem problema. Temos ali então o irmão Jacir. Jocir? Muito bem. Irmão Jocir, o evangelho já está te buscando faz tempo, né? Uns 5 anos pelo menos, né? 5 anos, até frequenta a igreja, né? Aqui 5 anos, irmãos, sem se batizar. Mas graças a Deus, né?
tem um amigo de oração do irmão Jocir, que é o irmão Gilberto. Onde está o irmão Gilberto? Está aqui o irmão Gilberto? Vem aqui, irmão. Queria que o senhor viesse ali pertinho do tanque. O irmão Gilberto escolheu orar por ele. O Jocir, uma das coisas que o ajudou a tomar essa decisão foi se envolver com o trabalho missionário. Saiu visitar com o pastor Anderson. Chega ali perto, irmão. Pode ir lá, o senhor tem esse privilégio de camarote lá, o batismo dele. Eu quero chamar a irmã Creuza e a Andréia. Estão aí também? O Fernando também está aí, o filho do irmão. Opa, tá aqui esse jovem aí. Então vem aqui pertinho ali. Podem chegar lá também vocês, assistir de pertinho, tá? É um momento ímpar na vida de alguém. Deus seja louvado. Aqui está a nossa irmã também. Irmão Jocir, diante dessa linda decisão que o Senhor tomou de aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, para que os seus pecados sejam perdoados, para que haja um novo nascimento e para que o seu nome seja escrito no livro da vida, o pastor Gediel, como ministro do Evangelho, o batiza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas? Acho que pode, né, irmão? Não tem nenhum problema, né? Deus seja louvado. Parabéns. Deus seja louvado por isso. Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo à família de Deus, irmão Jocir. E que você possa ficar firme nesse caminho até a volta de Cristo. Muito bem. Ele vai estar à saída daqui a pouco para poder receber o cumprimento de vocês, tá bem? Eu quero convidar agora que se prepare para entrar no tanque a Ana Júlia. Agora sim, uma desbravadora, né? Fruto do trabalho do clube, dos amigos, dos diretores, orientadores. A Ana Júlia era minha ovelhinha lá na igreja do Parque Santa Bárbara. E nós temos aqui vários familiares que vieram especificamente para participar do batismo dela. Queria que vocês viessem aqui na frente, pertinho, né? Para esse momento especial. Não dá para vir os desbravadores, mas pelo menos a família. Muito bem. Ah, é? Que está entrando junto com ela? Ah, muito bem. Que legal. Desbravador não pode ter medo de água fria. Tem que encarar. Ana Júlia, primeiro, meus parabéns para você. Essa decisão é a mais importante da sua vida, tenha certeza disso. Deus seja louvado. Diante da sua decisão de aceitar a Jesus como seu Salvador, para que os seus pecados sejam perdoados e para que haja um novo nascimento, o pastor Gediel a batiza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, irmãos? Pode dar uma salva de palmas também. Eita. Amém, que legal. Deus seja louvado. Deus abençoe. Seja bem-vindo à família de Deus. Que você possa ficar firme nesse caminho até a volta de Jesus. Muito bem. Queridos, eu quero convidar o quarteto que se posicione aqui à frente. Eles vão terminar cantando um hino maravilhoso. Mas eu quero terminar fazendo um apelo nessa noite. Eu sei que eu estou falando para pessoas que estão aqui, que estão estudando a Bíblia. Eu sei que eu estou falando para pessoas aqui que talvez entraram pela primeira vez na igreja adventista. Outras já estão, talvez já se afastaram dos caminhos de Deus e estão aqui assistindo essa mensagem. Mas eu quero terminar fazendo um apelo para você que está aqui. Gostaria você de dizer: Senhor Deus, eu creio na Bíblia e aceito a Bíblia como única fonte de autoridade na minha vida. E eu desejo dar ao Senhor o primeiro lugar da minha vida, obedecendo a Bíblia e os seus mandamentos. Enquanto você estiver ouvindo essa canção linda que fala sobre isso, dar o primeiro lugar a Deus na sua vida, se esse for o seu desejo sincero,
de ser obediente a Deus, a sua palavra, aos seus mandamentos, eu queria muito orar por você. Eu queria colocar essa decisão que você vai tomar nas mãos de Deus. E para que eu possa identificar você durante a canção, eu queria que você ficasse em pé e viesse aqui à frente. No final eu quero fazer uma oração, colocando a sua vida e a sua decisão nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você, pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir,
você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Amém. Deus seja louvado por isso. Eu quero orar por vocês. Vamos orar. Senhor Deus, nesta noite aprendemos que o Senhor, como um Deus maravilhoso, dono de todas as coisas, Criador do universo, o Senhor determinou entre os 7 dias da semana um dia especial, que é o dia de sábado. E o Senhor separou esse dia para a adoração, para o descanso e também para ajudarmos o próximo. Senhor, aqui à frente estão pessoas que ao virem aqui estão dizendo que elas querem aceitá-lo como Senhor de suas vidas. Pois quando aceitamos guardar o sábado, estamos declarando para o universo que temos alguém superior a nós que tem autoridade sobre a nossa vida. Senhor, eu quero colocar a vida delas nas tuas mãos. E também essa decisão. Talvez algumas delas tenham alguma dificuldade para poder guardar o sábado. Que o Senhor possa dar a elas toda a fé necessária para que por uma confiança plena na tua promessa de que o Senhor irá sustentá-las, elas possam tomar essa decisão de serem fiéis a esse mandamento. Eterno Deus, nos ajude a sermos cristãos tementes a Ti e obedientes à Tua palavra e aos Seus mandamentos, pois são esses que o Senhor irá buscar quando voltar a essa terra. Eterno Pai, obrigado por ter estado conosco nesse culto através do Espírito Santo. Nos leve para casa agora em segurança e amanhã nos traga aqui mais uma vez para juntos abrirmos a Tua palavra e aprendermos mais uma verdade que tens para cada um de nós. Te pedimos isso, agradecidos em nome e por amor a Jesus. Amém. Amém.